Hoje a gente vai ver o livro do profeta Jeremias, cujo tema é o amor de Deus e a tristeza pela apostasia. Jeremias foi chamado por Deus para ter um ministério profético com 20 anos. Ele era de família sacerdotal e os sacerdotes eram preparados para começarem o seu ofício somente com 30 anos de idade. Quando ele tinha 20, Deus o chamou. Ele tentou fugir, disse, não, eu sou muito jovem. E Deus falou, não diga isso, porque eu vou capacitar você. Isso está lá no capítulo 1. Mostra a tentativa de Jeremias de sair fora e Deus falando, não, você vai ser capacitado por mim como profeta para as nações. Eu escolhi você antes de você nascer. E você vai ter autoridade para destruir, para arrancar e também para edificar e plantar. Jeremias era uma pessoa muito tímida e sensível também. Toda hora ele chega às lágrimas durante o livro dele e por isso ele é chamado de profeta das lágrimas, ou alguns até chamam de profeta chorão. Mas eu queria ver o que a gente faria se estivesse no lugar dele. O valor dele e da sua profecia só foi reconhecido depois que o povo voltou do cativeiro babilônico. Foi a profecia de Jeremias que disse que o cativeiro duraria 70 anos. Isso está lá no capítulo 25, versos 1 a 15. O ministério dele cobriu o reinado de 5 reis de Judá: Josias, Jeoacás, Joaquim e Zedequias. Foi justamente no reinado de Josias que o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei e o rei Josias começou uma reforma religiosa maravilhosa. Esse Ilquias era pai de Jeremias. Deus deu ordem para Jeremias escrever a sua profecia. Está lá no capítulo 30, verso 2. Mais para frente, o rei Joaquim mandou queimar o rolo, o livro que Jeremias estava escrevendo. E Deus deu ordem que Jeremias reescrevesse o livro. Está lá no capítulo 36, verso 2. A partir daí, Jeremias começou a registrar sua profecia de uma forma não cronológica, com o auxílio do escriba Baruque. Muitas vezes, para que o povo conseguisse entender melhor o que ele estava falando, as profecias de Jeremias eram dramatizadas. Mas mesmo assim, o povo o perseguiu e a sua própria família. Isso está lá no capítulo 11, verso 21 e no capítulo 12, 6. Ele foi preso 2 vezes. E na ocasião da invasão de Jerusalém pelos babilônios, quem o libertou foi Nabucodonosor, que havia sido orientado por Deus para cuidar dele. Nessa última invasão, só permaneceram em Jerusalém os pobres, os fracos, os doentes, as pessoas que não tinham nenhum valor para os invasores. E também o profeta Jeremias, que ficou ali por respeito. Depois da invasão, esse povo restante que tinha ficado em Jerusalém acabou obrigando Jeremias a ir com eles para o Egito. Ele foi contra a vontade dele e lá ele acabou sendo morto pelos próprios judeus. E uma curiosidade, esse Ilquias, que era pai de Jeremias, era bisavô de Esdras, que a gente já viu. Então Jeremias, que era solteiro, foi tio-avô de Esdras. O livro foi escrito entre 605 e 586 a.C. em Anatote, que era a cidade dele, em Jerusalém e no Egito, para onde ele foi obrigado a ir. O nome do livro vem do hebraico Yirmeia, Jeová estabelece, e no grego é Jeremias. O tempo de ação é de cerca de 40 anos, de 626 a 586 a.C., que foi quando houve a invasão babilônica em Jerusalém. E ele foi profeta contemporâneo de Sofonias, Naum, Abacuque, Daniel, Ezequiel e Obadias. E o verso-chave, que é aquele versículo que sintetiza a ideia central do livro, está no capítulo 1, verso 18. Hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. E como a gente pode dividir esse livro? Eu coloquei 5 partes, tentando colocar mais ou menos em ordem cronológica. A primeira abarca o reinado de Josias, são os capítulos 1 a 12. A segunda parte é a profecia no reinado de Joaquim, capítulos 13 a 20, 25 até o 27, verso 11, e os capítulos 35 e 36. A terceira parte é a profecia recebida no reinado de Zedequias, capítulos 21 a 24, 27 a partir do verso 12 até o capítulo 34 e os capítulos 37 a 39. A quarta parte foi a profecia durante o cativeiro, capítulos 40 a 44.
E a última parte vai do capítulo 45 até o fim do livro, no capítulo 52, e engloba profecias feitas aos povos vizinhos em diversos tempos. Como é que a gente pode ver Jesus aí? A gente pode ver Jesus na pessoa do pastor. Está lá no capítulo 23, versos 1 a 4. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que tomam conta do meu povo. Foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram dele. Mas eu vou castigar vocês pelos seus maus procedimentos, declara o Senhor. Eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde os expulsei e os trarei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles, e eles não mais terão medo ou pavor, e nenhum deles faltará, declara o Senhor. Lá em João, no capítulo 10, a partir do verso 11, Jesus estava falando assim a respeito de si mesmo. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus é o bom pastor, aquele que é capaz de morrer, e morreu mesmo pelas suas ovelhas. Aliás, fica a dica para você saber se o seu pastor é um bom ou mau pastor. Ele é capaz de morrer por você, ele é capaz de dar a vida por você. E a gente pode extrair lições para a nossa vida? Pode sim. A primeira é que, da mesma forma que Jeremias foi vocacionado e capacitado desde antes do seu nascimento, nós também. Olha o que está escrito no capítulo 1, de 4 a 8. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Lá em Efésios 1, verso 4, Paulo fala assim: Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Deus também nos escolheu. Não foi só antes do nosso nascimento, foi antes da criação de todo o universo. Deus já tinha visto a gente, já tinha escolhido e capacitado a gente para aquilo que Ele quer fazer da nossa vida. Não pense que você é muito novo, ou ao contrário, não pense que você é muito velho para fazer alguma coisa para Deus. Deus quer, durante todo o tempo em que você ainda estiver aqui nessa terra, que você o sirva debaixo do poder do Espírito Santo, fazendo aquilo para que Ele criou você. Talvez não seja para você ser um profeta, pode ser que seja para você ser o melhor pai do mundo, pode ser que seja para você ser a melhor mãe, para você ser uma excelente professora, para você ser o melhor engenheiro que você puder, um advogado que pega causas justas, que luta pelos necessitados, pelos injustiçados. Pensa só, tem tanta coisa ruim, tanta área em que está sendo necessária a intervenção de Deus, e é através da gente que o ama, que crê nele, que recebe a capacitação dele, que Deus vai fazer alguma coisa pelas pessoas aqui nesse planeta. A segunda lição é que é possível que mesmo depois da gente viver experiências maravilhosas com Deus, a gente acabe se desviando, indo atrás de coisas vãs que não levam a nada. Olha o que está escrito no capítulo 2, de 1 a 8. A palavra do Senhor veio a mim. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém: eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel, meu povo, era santo para o Senhor, os primeiros frutos de sua colheita. Todos os que o devoravam eram considerados culpados, e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Ouça a palavra do Senhor, ó comunidade de Jacó, todos os clãs da comunidade de Israel. Assim diz o Senhor: que falta os seus antepassados encontraram em mim, para que me deixassem e se afastassem de mim? Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Eles não perguntaram: onde está o Senhor que nos trouxe do Egito e nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e de trevas, terra pela qual ninguém passa e onde ninguém vive? Eu trouxe vocês a uma terra fértil, para que comessem dos seus frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha herança repugnante. Os sacerdotes não perguntavam pelo Senhor, os intérpretes da lei não me conheciam, e os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizavam em nome de Baal, seguindo deuses inúteis. Israel viu maravilhas. Eles foram libertos com mão forte e poderosa da escravidão do Egito, e Deus os levou durante 40
40 anos pelo deserto, protegendo aquele povo, cuidando para que nada de mal lhes acontecesse, e fez com que eles entrassem numa terra maravilhosa, uma terra transbordante de alimento. E mesmo assim, eles voltaram as costas para Deus e resolveram seguir outros deuses falsos, como Baal. Você pode até estar pensando, mas isso foi no tempo de Israel. Olha o que está escrito em Apocalipse, no capítulo 2, a partir do verso 1. Essa é uma carta que foi escrita para a igreja de Éfeso. Essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Você sabe o que significa mover o seu candelabro do lugar? O candelabro representava a própria igreja. Jesus passeia entre os candelabros. É assim que ele é mostrado no capítulo 1. E ele tem autoridade para estabelecer ou retirar todo candelabro, toda igreja. E ele falou para a igreja de Éfeso, olha, se arrependa, volte ao seu primeiro amor, ao primeiro amor que você tinha por mim. Volte à prática das primeiras obras, senão eu vou tirar o seu candelabro do lugar. A igreja de Éfeso era a maior igreja que existia naquela época. Sabe quem que era membro da igreja de Éfeso? O apóstolo João. Sabe quem mais? Maria, mãe de Jesus. Era uma igreja maravilhosa, importantíssima. Essa igreja existe hoje? Existem várias cidades gregas que até hoje existem. Corinto existe até hoje. Éfeso era uma igreja que ficava na Turquia. E essa cidade e a sua igreja foram totalmente destruídos. Deus pode fazer o que Ele bem entender, se a gente não perseverar em seguir o seu caminho. E a última lição é que a verdadeira obediência não vem como resultado de você pegar uma série de ordens e tentar seguir. A verdadeira obediência é resultado da lei de Deus ter sido colocada no seu coração e no meu também, pelo Espírito Santo de Deus. Olha o que Jeremias escreveu no capítulo 31, versos 33 e 34. Essa é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Deus coloca a lei dele no nosso coração a partir do momento em que você resolve dar a sua vida para ele, viver para ele, da mesma forma que ele deu a vida dele para você. Então, procure conhecer essa lei, vá, mergulhe na Bíblia, conheça, leia, viva, pratique tudo aquilo que ele revelou para você, que se preocupou em preservar com tanto cuidado e que colocou também no seu coração. Você vai ver que aquilo que os seus olhos vão estar lendo vai estar com uma correspondência aqui dentro do seu peito. E você vai se lembrar de tudo isso que você lê quando você tiver que fazer escolhas na sua vida. Essa é a verdadeira obediência. E esse foi o resumo do livro de Jeremias. Na semana que vem, a gente vai ver outro livro que também foi escrito por ele, o livro de Lamentações. É bem curtinho. E na semana que vem a gente se encontra.